Olá pessoal, seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então tá lá. O que a gente viu? A gente viu que a circunferência trigonométrica ela era uma circunferência desenhada sobre um plano cartesiano, tá? Então a gente tem aqui o ponto onde os eixos se encontram é o zero, tá? O eixo horizontal vai ser para gente o eixo dos cossenos. O antigo eixo x vai ser o eixo dos cossenos. E o eixo vertical, o antigo eixo y, o eixo dos senos, tá? Então, a gente andava no sentido anti-horário na nossa circunferência trigonométrica, lembra? Então, aqui a gente tinha o zero, começava por esse ponto aqui, né? 0, 90 graus, ou em radianos, π sobre 2, 180 graus, ou em radianos, π, 270 graus, ou em radianos, 3π sobre 2, e quando eu dou a volta completa, 360, ou em radianos, 2π, certo? O raio da minha circunferência trigonométrica era igual a 1, né? Então, se a origem aqui, onde os eixos se cruzam, é o zero, esse ponto aqui, ó, vai valer 1, né? Daqui, aqui vale 1. A mesma coisa do zero até lá em cima no seno, tá? Como aqui, ó, para cá, eu tô no sentido negativo, né? Seria menos 1. E aqui para baixo, também menos 1, né? Então, tá bom. Vamos apagar tudo isso. Que era só para vocês entenderem que funciona da mesma forma que funciona no eixo X e no eixo Y. Então, recapitulando, onde eles se cruzam é o zero, certo? E eu tenho uma unidade para o lado direito, uma unidade para o lado esquerdo. Para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. Uma unidade para cima, uma unidade para baixo. Para cima positivo, para baixo negativo. Ok? Então, vamos lá. O que significa o seno e o cosseno? Significa que eu estou projetando o meu arco em cima do eixo dos senos e dos cossenos. Então, suponha que eu tenha um ângulo aqui, ó, nesse ponto, tá? Se eu projetar esse valor aqui, ó, em cima do eixo dos cossenos, significa que esse valor aqui, ó, é o cosseno desse ângulo. E se eu projetar aqui, ó, no eixo do seno, significa que esse valor é o seno do meu ângulo, tá? Isso que significa o seno e o cosseno do meu arco, tá? Nós vamos completar essa tabelinha aqui para o seno e para o cosseno desses ângulos que a gente tem aí demarcados, que é o 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Então, para o zero, o que acontece no zero? Ó, o zero está aqui, onde a gente começa a andar na circunferência. Quanto vale o cosseno dele? Ó, ele não está exatamente em cima do cosseno? Nesse ponto aqui, o cosseno vale 1, não é? Por que o cosseno vale 1? Porque eu andei tudo isso aqui, ó. Eu andei todo esse pedaço aqui no cosseno. Então, ele vale 1. Eu andei exatamente o raio. E o raio não vale 1? Então, eu andei 1. Agora, quando eu estou no 90 graus, onde está no 90 graus? Meu 90 graus está aqui, ó, lá em cima. Quanto
que vale o cosseno? Eu não falei que eu tenho que projetar o eixo o ponto no eixo? Se eu projetar o meu 90 graus lá embaixo, ó, quanto que ele vai valer? Ele vai cair exatamente em cima de quem? Do zero. Então, o cosseno de 90 graus é zero. Tá? Vamos fazer um zero mais bonito. Cosseno de 90 graus é zero, porque caiu em cima do zero. Agora, 180, ó, 180 tá aqui nesse ponto. No eixo do cosseno, em que ponto que eu tô? Eu tô exatamente em cima do eixo do cosseno. Em cima de que valor? Ó, do menos 1. Então, o cosseno de 180, ele vale menos 1, tá? 270 tá aqui. Eu vou projetar ele no cosseno, que é o eixo vermelho. Eu vou projetar ele lá no vermelho. Ele vai cair em cima de que número no vermelho? No zero. Então, o cosseno de 270 também é zero, tá? E o 360, que também tá aqui, ó, ele tá em cima do cosseno. Em cima de que número no cosseno? Do 1. Então, 360, o cosseno de 360 também é 1, tá? Bom, então agora eu vou apagar tudo e vou fazer o mesmo raciocínio, só que agora com o seno. O seno é a linha verde, o eixo que está em pé. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com ele, tá? Vamos lá. Seno de zero. Olha, meu zero tá aqui, nesse ponto. Eu tenho que projetar esse ponto lá no verde. Então, vamos projetar lá no verde, ó. Se eu projetei lá no verde, ele caiu no eixo verde em cima de que número? Do zero. Então, o seno de zero é zero. Agora o 90. O 90 está aqui em cima, ó. O 90, ele não está em cima da linha verde, da linha do seno? Exatamente em cima do número 1. Então, o seno de 90 vale 1. 180. 180 está aqui, ó. Eu tenho que projetar ele lá na linha verde. Se eu projetar ele lá na linha verde, ó, ele vai cair nesse ponto aqui, que é quem? Zero. Então, seno de 180 é zero, tá? 270. 270 tá aqui, ó, em cima da linha verde. Na linha verde, em cima de que número? Do menos 1. E o 360 que tá aqui, se eu projetar ele lá na linha verde de novo, vai dar zero também. Tá bom? Então, os dados que estão nessa tabela aí, que a gente preencheu agora, eu somente copiei para essa outra tabela aqui. Peguei só a linha do cosseno, tá? Então, só essa linha aqui do cosseno e copiei aqui. Depois, mais para frente, a gente vai pegar a do seno. Por quê? Então, tá aqui, ó. Eu quero fazer um gráfico do y cosseno de x, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Peguei os ângulos 0, 90, 180, 270 e 360, que eu também coloquei em radianos aqui entre parênteses. E peguei o que estava naquela tabelinha lá, copiei só. Então, a gente viu, cosseno de 0 é 1, de 90, 0, de 180, menos 1, de 270, 0, de 360, 1. Só copiei o que estava naquela tabelinha que a gente acabou de preencher, tá? E aqui eu tenho um plano cartesiano, um sistema de coordenadas, que a gente vai traçar o gráfico da função cosseno, tá? Aqui, aqui é meu eixo x, ó, tá? Como eu quero o gráfico, aqui é meu eixo x e aqui é meu eixo y. Como eu quero o gráfico, aqui no eixo x eu coloquei os valores em radianos, tá? Não tá em graus, tá em radianos. Mas se a gente quisesse em graus, ó, só lembrar que π sobre 2 é 90, π é 180, 3π sobre 2 é 270 e 2π 360,
dá na mesma, tá bom? Mas aqui eu considerei em radianos. Então, vamos lá. Quando o x vale 0, o cosseno vale 1. Então, aqui, ó, o x vale 0, o cosseno vale 1. Então, eu vou marcar este ponto aqui no meu gráfico, tá? Quando o x vale 90, o cosseno vale 0. Então, o 90 tem que estar com 0. Marco aqui, ó, 90, 0. Quando ele é 180, vale menos 1. Então, o 180, ele tem que juntar com o menos 1. Tá aqui, ó. Certo? O 270 com 0. Então, no 270, ele tá no 0. Ele tá aqui. E no 360, ele tá no 1. Então, 360 vai estar no 1. De novo, que vai estar aqui. Certo? Então, marquei esses pontos. Agora eu vou unir esses pontos. Esses pontos, eles não se unem em linha reta. Eles se unem fazendo uma curva, mais ou menos assim, tá? Ele é uma curva, ele não é uma reta. Mais pra frente a gente vai ver que eu vou colocar o gráfico bonitinho para vocês aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o seno. Não, eu coloquei o gráfico aí, ó. Tá vendo? Esse é o gráfico, ó. Bonitinho. Então, o trecho que a gente desenhou do gráfico é esse aqui, ó. É daqui a aqui que a gente desenhou. Tá vendo? Por que quando eu peço para desenhar no software, ele fica maior? Porque não necessariamente o gráfico do cosseno é só esse pedaço, tá? Ele, na circunferência, eu posso estar dando mais de uma volta. Aqui a gente desenhou, ó, esse pedaço a gente desenhou, se eu tivesse dando apenas uma volta na circunferência e parando no 360, no 2π. Mas isso que se eu quisesse dar 2 voltas, dar 3 voltas, 4 voltas, quantas voltas eu quiser, eu posso, tá? Na minha circunferência. E aí eu vou gerar um gráfico maior. Então, aqui, aqui, ó, daqui, aqui, que eu marquei de verde, é uma volta. Se eu quiser continuar, eu dou mais voltas. E para cá, que é o sentido negativo, né? Se eu passar para o lado negativo aqui do eixo X, quer dizer que eu estou andando ao contrário. Lembra que a gente falou que a gente sempre anda no sentido anti-horário na circunferência? Então, se o meu X for aqui, ó, para o lado negativo, quer dizer que eu estou andando no sentido horário na circunferência, tá? E para cá, sentido anti-horário. É isso que significa o X negativo, sentido horário. X positivo, sentido anti-horário, tá? E aí a gente tem aquelas coisinhas que a gente já falou lá atrás, de período e amplitude da função periódica. Porque isso é uma função periódica, tá vendo que as ondas, elas se repetem de tempo em tempo? Que tempo é esse, ó? A gente viu que ela faz esse desenho aqui em azul, não é? Depois ela repete o mesmo desenho. Então, ó, a cada 2π ela se repete. Então, meu período é 2π. E a amplitude? O que a gente viu que era amplitude? A gente viu que era o maior valor que ela podia atingir. Qual que é o maior valor aqui, ó? É o 1, né? O menor valor que ela podia atingir, que é quem aqui, ó? Menos 1, tá? Então, eu pegava os passinhos que ela dava do maior ao menor, ó. Então, ela andou 1 e 2. Então, ela deu 2 passinhos. E dividia por 2, era metade disso, né? Então, a amplitude aqui é 1, certo? O que mais que a gente tem nas funções? A gente tem o que a gente chama de domínio e imagem. O que é domínio? São os possíveis valores que eu tenho para x. O que está acontecendo aqui, ó? Esse é meu eixo x, esse é meu eixo y. O que está acontecendo no eixo x? Eu tenho alguma restrição? Está acontecendo alguma coisa, algum valor que não está, que o x não está assumindo?
né? Que não está aparecendo aí, que a função não está passando pelo eixo x? Não, né? Pelo contrário, ela está passando por todos os valores do eixo x. Então, eu não tenho nenhuma restrição no meu eixo x. Então, eu falo assim que meu domínio é qualquer número real. X pertencente aos reais. Pode ser qualquer número real, tá? E a imagem são os possíveis valores para y. Então, aí eu vou olhar no eixo y. O que está acontecendo com a minha função no eixo y? Ela tem alguma restrição no meu eixo y? Ah, professora, parece que sim, né? Quais os valores que ela está assumindo? Ó? Ela está entre esse intervalinho aqui, né? Ela só assume valores entre o 1 e o menos 1, né? Do 1 para cima, o gráfico não aparece, a linha verde não aparece. E do menos 1 para baixo também não, a linha verde também não aparece. Então, eu tenho uma restrição no meu eixo y? Tenho. O que acontece? A gente fala que ela está nesse intervalo aqui, ó, no menos 1 para o 1, tá? O x pertence a esse intervalo aqui, menos 1 e 1. Tá? A gente escreve assim, dessa forma, num colchetezinho fechado, do menos 1 até 1. Significa que só tá nesse pedacinho, o y só aparece nesse pedacinho entre o menos 1 e o 1, tá bom? Vamos ver o que acontece com o seno, então. Agora eu quero fazer a função seno de x, tá? Então, eu peguei os dados daquela primeira tabelinha lá do primeiro slide que a gente montou e só copiei aqui. Então, eu também tenho lá 0, 90, 180, 270, 360 e os valores do seno. Aqui eu tenho o plano cartesiano, os valores, o eixo x e o eixo y, também em radianos, mas só para lembrar, π sobre 2,90, π sobre 180, 3π sobre 2 é 270 e 2π 360, tá? Então, vamos colocar esses valores aí lá no nosso gráfico. Se eu tenho o ângulo igual a x, o seno é zero, é o que está aqui na tabela. Quer dizer que eu estou nesse ponto aqui, ó, no 0, 0, tá? Se eu tenho 90 graus, o seno é 1. Então, aqui no 90 graus, eu vou juntar com o 1. Eu tenho esse ponto aqui. No 180, eu também estou no 0. Quer dizer que eu estou aqui, em cima do eixo x de novo. No 270, eu estou no menos 1. Então, 270, eu vou descer lá no meu menos 1. Vou ter esse ponto aqui. E no 360, eu voltei no 0. Então, de novo, eu estou em cima do eixo. Certo? Vou unir esses pontos. Só que, de novo, eles não são unidos em forma de reta, tá? Eles formam uma curva mais ou menos dessa forma que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E isso aqui continua, tá? No próximo slide, a gente tem o gráfico do função seno feito no software bonitinho, tá? A parte que a gente fez aí, ó, é daqui, ó, do 0, 0 até aqui, ó, o 2π, tá? Do mesmo jeito da função cosseno que eu expliquei para vocês, tá? Por que aqui o software continua? Porque esse pedacinho aqui da onda que nós desenhamos, que eu estou passando preto em cima aqui agora, é quando eu dou apenas uma volta na circunferência. Mas eu posso dar 2, 3, 4, quantas voltas eu quiser. E aí o meu gráfico continua, tá? E aqui, para o lado positivo do eixo x, é quando eu estou andando na minha circunferência no sentido anti-horário, que é o sentido que a gente costuma andar na circunferência. E aqui, o lado negativo do eixo x, é quando eu ando ao contrário na circunferência, que é o sentido
horário, tá? Aí eu vou considerar meu x negativo, mas o gráfico fica da mesma forma, certo? Vamos lá, então. Falar do período e da amplitude da função seno. Do mesmo jeito do cosseno, ó, a gente começa a nossa onda aqui, termina ela aqui, ó. Então, o período dela é 2π. E a amplitude? A amplitude eu vou lá, pego o ponto mais alto. O ponto mais alto é 1, pego o ponto mais baixo, que é menos 1. Quanto que eu andei? Eu dei 1, 2 passinhos. Só que eu quero a metade disso, então eu divido por 2. Minha amplitude é 1, tá? Possíveis valores para x, esse é meu domínio. O que está acontecendo com o eixo x? Tá? O eixo deitado aqui, ó. Eixo x, eixo y. Tem algum impedimento no meu eixo x? Não, né? Ele está passando, meu gráfico está passando por todos os valores do eixo x. Então, eu não tenho nenhum impedimento. Então, eu falo que meu x pertence aos números reais. X pertence a R, porque eu não tenho nenhum impedimento no eixo x, tá? Agora, a imagem, que são os possíveis valores para y. O que está acontecendo no y? Ó, assim como no gráfico do cosseno, eu tenho uma linha aqui em cima do 1 e uma aqui no menos 1, e meu gráfico não passa disso, né? Não passa do 1 e não passa do menos 1. Então, quer dizer que meu y, ele está nesse intervalinho do menos 1 ao 1, tá? Essa é a minha imagem. Ela está entre o menos 1 e o 1, tá? Porque o meu gráfico aí, ele no eixo y, né? A altura dele no eixo y, ele só está aparecendo entre o menos 1 e o 1, tá bom? Eu gostaria que vocês percebessem que o gráfico do seno e do cosseno, eles são bem parecidos. Eles têm apenas uma diferença, né? O gráfico do seno, ele começa no zero, nesse ponto aqui, né? Já o gráfico do cosseno, como a gente viu lá nos slides anteriores, ele começa no 1, né? Então, eles são uma onda, o período é o mesmo, a amplitude é a mesma, o domínio e a imagem são os mesmos. A diferença é que o seno começa no 0 e o cosseno começa no 1, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.